Salve, torcedor vascaíno, torcedora vascaína. Muito boa tarde para todo mundo. Vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem entre Grêmio e Vasco. Grêmio 1, Vasco da Gama 0. Gol de Luís Soares no segundo tempo. Vamos falar aí um pouco sobre o jogo e as perspectivas para a última e derradeira rodada que encerra o Campeonato Brasileiro de 2023. Eu diria que o Vasco teve muito mais sorte do que juízo. Aliás, o Vasco vem tendo muito mais sorte do que juízo. Porque se não vejamos, na rodada anterior, o Vasco abre a rodada contra o Corinthians em São Januário, perde por 4-2. A rodada prossegue na quarta e na quinta-feira. Na quarta-feira, o Bahia vinha empatando até o finalzinho e estava saindo da zona do rebaixamento e colocando o Vasco. Só que o São Paulo, com o Caio Paulista, fez 1-0 e venceu a partida. Foi a primeira vitória do São Paulo fora de casa. Até aí, tudo se manteve. O Bahia, que começou a rodada na zona, manteve-se nela. O Vasco, que estava fora, manteve-se fora. Veio a rodada de ontem, rodada do final de semana. O Bahia jogava fora de casa contra o rebaixado América Mineiro e o Vasco jogava fora de casa contra o Grêmio, que até então vinha brigando para entrar no G4. Conclusão, o Bahia consegue perder para o Lanterna e tendo um jogador a mais em boa parte aí do segundo tempo. O América vence por 3-2 e o Vasco perde para o Grêmio. Conclusão, nada se alterou em menos uma rodada. Na última rodada, o que o Vasco precisa? O Vasco depende apenas de si para se manter na primeira divisão, não precisa de resultado de ninguém, a menos que não vença. Então o Vasco, o cenário é Vasco com a vitória, livre do rebaixamento. Vasco com um empate, ele precisa que o Bahia perca. Porque se o Vasco empatar, né, e o Bahia vencer, o Vasco está rebaixado. Se o Vasco empatar, né, e o Bahia perder, o Vasco empatar e o Bahia perder, o Vasco está livre. Agora, se o Bahia vence, obrigatoriamente o Vasco precisa vencer. Então, está nas mãos do Vasco, só depende dele. Vai ter um jogo complexo contra o Red Bull Bragantino. É um time chato, é um time com muita intensidade, é um time que dá trabalho, é um time que vende, né? Ninguém vende derrota, né? É o termo usado, mas ele vende caro as suas derrotas. Então o Vasco vai ter muitas dificuldades contra o Bragantino. E o Bahia, por sua vez, vai ter um adversário também dificílimo, muito mais difícil do que o Vasco vai ter, que é o Atlético. O Atlético é o melhor time do segundo turno, ainda briga para ficar ali no G4, porque título dificilmente vai conseguir, porque vai ter que tirar uma diferença de saldo aí absurda no jogo contra o Bahia, isso não vai acontecer. O Palmeiras é o virtual campeão brasileiro, então o Atlético precisa desse jogo apenas para ser o vice-campeão, vamos dizer assim, e marcar presença no G4 e na fase de grupos da Libertadores. Para quem vai para a fase de grupos, a Libertadores começa em abril. Para quem de repente ficar ali na quinta e sexta posições, vai ter que disputar aquela pré-Libertadores e elas começam em fevereiro. Então muda o planejamento. Fase de grupos começa em abril, pré-Libertadores em fevereiro. Sobre o jogo, o Ramon Dias obteve uma postura cautelosa, a mesma postura que teve contra o Atlético Paranaense, 3 zagueiros, os laterais subindo pouco. O Vasco teve ali, no começo do jogo, o sistema de 5-3-2, porque você tinha os 3 zagueiros, o lateral Puma e o Lucas Piton, formando uma linha de 5. 3 jogadores à frente dessa linha de 5, Paulinho, Zé Gabriel e Marlon Gomes, e à frente dessa linha de 3, 2 atacantes,
Verratti e Gabriel Peck. O Grêmio entrou no 4-3-3 tradicional, uma linha de 4, 2 volantes, 1 meia, 3 atacantes. E o Grêmio começou tomando a iniciativa, o que era de se esperar. Jogava em casa, frente ao seu torcedor. Era o jogo de despedida do Luis Soares, não do Grêmio porque ele joga a última rodada, mas era o último jogo do Luis Soares diante da torcida do Grêmio. Então era um jogo que tinha mobilização por parte do Clube Gaúcho, não só pela despedida do Soares, mas também pela importância do resultado para o Grêmio, que com a vitória entrou no G4, não confirmou a presença no G4, mas entrou no G4, e o Grêmio tomou a iniciativa, tinha mais posse, e o Vasco com dificuldade para sair. A velha dificuldade de sair de trás. O Grêmio, embora tivesse posse, embora rondasse a área do Vasco, não colocava o goleiro Léo Jardim para trabalhar. Léo Jardim não fez grandes defesas no decorrer do jogo, no primeiro tempo. O Vasco, aos poucos, começou a sair para o jogo, ali por volta de 15 minutos. O Vasco começou a aplicar o que se propôs, contra-atacar o Grêmio. Principalmente pelo lado esquerdo, ali com o Gabriel Peck e com o Lucas Piton. Se via também uma tentativa de jogada com o Puma e com o Paulinho pelo lado direito, mas as jogadas efetivamente elas saíram pelo lado esquerdo com os dois, o Peck e o Lucas Piton. O Vasco então equilibra o jogo, mas também não foi efetivo nos seus contra-ataques. O goleiro Kaique do Grêmio pouco fez. Então ficou um jogo inicialmente com predomínio do Grêmio, ali até 15 minutos, só que o Grêmio não ameaçava tanto, com a posse que tinha, não agredia o Vasco, era uma posse até, vamos dizer assim, estéril, vamos dizer assim. O Vasco demorou para poder se encontrar na partida, consegue sair, mas também não é efetivo. O Grêmio consegue até fazer um gol no primeiro tempo, numa falta cobrada para o Soares, no segundo pau, que o zagueiro, acho que é Rodrigo Eli, se eu não me engano, faz o gol, mas ele estava em posição de impedimento, o Vasco ali escapa. E o primeiro tempo termina com o Grêmio tomando a iniciativa e o Vasco depois contra-atacando, mas nenhum dos dois colocando os goleiros adversários para trabalhar. Então, para o Vasco, que se propôs a empatar, ferimentos leves. Vem o segundo tempo, o Ramon Dias não faz alterações, até porque o jogo terminou 0-0 e a proposta era não perder. Na verdade, o Vasco foi lá para empatar o jogo, então, em volta do intervalo com o empate, ele não faz a alteração. Só que no primeiro ataque do Grêmio no segundo tempo, menos de um mês, foi 30 segundos do segundo tempo, o Vasco toma o seu gol, leva o gol do Grêmio, da mesma forma que tomou contra Corinthians, que tomou contra Cruzeiro, que poderia ter levado do Atlético Paranaense, entre outros times. O que acontece? O Vasco jogando no 5-3-2, você tem essa linha de 3 zagueiros que eles ficam afundados dentro da grande área. E os volantes do Vasco, Zé Gabriel e o Paulinho, que deve descer um pouquinho para ajudar, eles não estavam bloqueando a entrada da área do Vasco. Então, o que aconteceu? O Nathan Fernandes, na cobrança de lateral, o Marlon Gomes não acompanha a jogada, o Nathan Fernandes ele vem da meia direita para dentro, carregando a bola livre de marcação, não chega ninguém para fazer uma falta, para empurrar, não acontece nada, ele vem carregando, toca no Luis Soares, o Luis Soares livre na entrada da área, chuta de maneira espetacular, o cara tem talento, o cara tem qualidade. O Léo Jardim fez o que podia fazer, foi na bola, mas era aquele chute indefensável. E ali, com 30 segundos do segundo tempo, o Grêmio abriu o placar na arena. E aí é o mesmo defeito, falta de marcação na entrada da área do Vasco. E o Vasco tomou gols dessa forma, jogando com uma linha de 5, com uma linha de 4, com 3 zagueiros clássicos, enfim.
é um problema do meio-campo do Vasco. O meio do campo do Vasco está marcando com o olho, marcou com o olho. Tomou o gol do Gabriel Moscardo contra o Corinthians, que estava livre de marcação. Renato Augusto carrega a bola e toca nele livre, e o Gabriel Moscardo faz o gol. Ontem, mesma coisa, o Nathan Fernandes vem carregando a bola sem marcação, toca no Soares, que também estava livre de marcação, que chuta com categoria e faz o gol. Então foi um problema, é um problema que o Vasco vem enfrentando. Falta de combatividade na entrada da sua área. Muito bem. O Vasco não se abateu com o gol, começa também a atacar. E aí fica, num dado momento do jogo, o Grêmio atacando e o Vasco respondendo. Teve até um lance que foi um cruzamento do Marlon Gomes, que o Verratti, ele entra, finaliza, mas finaliza de canela. A bola sai ali à esquerda do goleiro Kaique. Então o Vasco, estou perdendo, o Ramon Dias fez as alterações, colocou Payet, depois colocou Rossi, Jair, foi alterando o time. É o mesmo desenho do jogo do Corinthians. Quando esteve em desvantagem no marcador, começou a colocar jogadores para colocar o time para frente. E aí vem a minha pergunta. Por que já não começa assim? Por que vai jogar fora de casa querendo empatar? Tem que jogar para dentro. Ah, porque um ponto é importante. Tudo bem, mas é melhor você buscar 3. Porque, mas aí você pode buscar 3 e não levar nenhum. Tudo bem, mas eu prefiro buscar os 3 pontos. Se eu empatar, ok, mas agrida o adversário. Falta ao Vasco, nesses jogos fora de casa, ousar. Ramon Dias é muito cauteloso nessas partidas, na minha visão. Então ficou um segundo tempo de Grêmio ataca e o Vasco responde. Mas sem grandes lances, grandes defesas dos dois goleiros. O tempo vai passando, o Renato começa a fazer as alterações até para poupar alguns jogadores. O jogo estava controlado, embora o Vasco atacasse, mas o Grêmio tinha o jogo controlado. O Vasco colocou o time para frente e o Grêmio colocou o time para dar uma acalmada na tentativa de ímpeto do Vasco. O tempo passou, o Vasco com falta de criatividade no seu meio-campo, embora o Payet estivesse jogando, o Payet só criou uma única jogada durante o período em que esteve em campo no segundo tempo, e o jogo termina com a vitória do Grêmio. Foi uma supremacia do Grêmio? O Grêmio amassou o Vasco? Não. O Grêmio teve um domínio até 15 do primeiro tempo, onde o Vasco tinha dificuldade para sair. O Vasco consegue equilibrar o jogo no primeiro tempo, só que ao equilibrar, cria alguma coisa, mas nada demais. No segundo tempo, depois do gol do Grêmio, ficou um jogo, na minha visão, lá e cá, mas não com os dois times criando, com os goleiros fazendo grandes defesas. Depois o Grêmio dá uma acalmada, o Vasco começa a rondar ali o seu campo de ataque, mas também com dificuldades de criar. E aí ficou 1-0 para o Grêmio. Foi até uma partida ok do Grêmio. O que o Grêmio teve de interessante? Luiz Soares, obviamente. O Vasco não tem o Luiz Soares, o Vasco não tem esse jogador para fazer a diferença. Não tem, o Grêmio tem. O Grêmio aproveitou-se de um defeito que o Vasco tem e que outros times também se aproveitaram, que é o problema do corredor central sem marcação. Os adversários fazem o que quer com o Vasco nesse setor. O Grêmio foi mais um a aproveitar. E o Grêmio foi, assim, se eu tivesse que dar uma nota para a partida do Grêmio, nota 7. Partida ok do Grêmio. Partida bem ok. O Grêmio não engoliu o Vasco. E o Vasco jogou aquela partida que a gente já vem vendo aí contra o Atlético Paranaense, foi assim. Contra o Cruzeiro, foi mais ou menos assim. Contra o Corinthians, não. Contra o Corinthians, o Vasco até teve bons momentos, só que não aproveitou para continuar e fazer mais gols no Corinthians. O Corinthians estava ali retraído.
e o Vasco não aproveitou. O Vasco, para mim, jogou melhor contra o Corinthians do que contra Grêmio e Atlético Paranaense fora de casa. E o Vasco chega na última rodada dependendo só de si para se livrar do rebaixamento. Vão ser aí dias, vamos dizer, de ansiedade, porque para o vascaíno seria legal se ele pudesse botar o jogo para hoje, para amanhã, ele colocaria, mas não é assim. Todos os jogos na quarta-feira, 9h30 da noite. São Januário vai estar certamente abarrotado de gente. Todos os ingressos foram vendidos. E acredito, agora eu acredito, porque antes não. Quando o Vasco perdeu para o Corinthians, eu falei, ó, acabou. Porque eu sabia que o Vasco não ia ganhar do Grêmio. E achava que o América iria perder para o Bahia. Por isso que eu falei, vai dar ruim. Mas já que o Vasco anda tendo, como eu falei lá no começo do vídeo, mais sorte do que juízo, acredito que o Vasco vai conseguir permanecer na primeira divisão, como já era sabido por todos. Sofrimento até o final, até a última rodada, e acredito que o Vasco vai conseguir escapar. Não estou acreditando na vitória do Bahia contra o Atlético, Acho que o Vasco vai sofrer contra o Red Bull Bragantino. Não sei nem se o Vasco... Acho que o Vasco vai se salvar sem vencer o jogo. A tendência hoje, pelos adversários, é que o Atlético vença o Bahia. Acredito que o Vasco não vença o Red Bull. Acho que o Vasco, sei lá, arranca um empate. E o Santos vai ter uma vidinha também um pouco complexa contra o Fortaleza, mesmo o jogo sendo na Vila. Então, pessoal, é isso. Grêmio 1, Vasco da Gama 0. Cenas dos próximos capítulos. É aquela novela que deixa todo mundo intrigado com o seu desfecho final, o que vai acontecer. Lá em cima, a questão do título já está definido. Palmeiras só falta confirmar matematicamente, porque virtualmente é o campeão. Provavelmente o G4, que não está definido, deve ficar entre Palmeiras, Atlético, Flamengo e Grêmio, vamos colocar assim, com Fortaleza e Botafogo, dependendo do que acontecer com o Botafogo, ficando ali no G6 e indo os dois para a pré-Libertadores. Beleza, pessoal? Então é isso. Um abraço. Vamos torcer para o nosso Vasco da Gama permanecer, e ano que vem observar tudo o que foi feito de errado para não repetir, organizar a casa e que venhamos a ter dias melhores, como diz a música do Jota Quest, quase que não sai, como diz a música do Jota Quest, dias melhores para o nosso Vasco da Gama, porque a gente está precisando. Então é isso, um abraço e até mais. Fui!